imediatamente eu peço uma salva de palmas. Opa! Olha a dupla, Que dupla, ó. Nem carrega a foto. Aí sim, aí o programa começou a ficar interessante. Porque nós temos aqui figuras encantadoras desse programa, sempre falando de algo espetacular. Legal. Que ganhou o brasileiro. Pô? Ah, com certeza, Emílio, com certeza. O brasileiro... 80% dos carros que você vê aí de elétrico e o híbrido é BYD. É impressionante. 80%. É impressionante. O market share no Brasil, Zuc, é muito grande. E eu tinha a impressão que na China, pela pluralidade que existe de marcas, de players, não seria tão grande. O ano passado eu tive no Shalom de Pequim, já me impressionei. Esse ano de Xangai, Emílio, nas ruas de Shenzhen, de Hangzhou, de própria Xangai, você vê muito carro da BYD. Não é só aqui. Na China é campeão absurdo, de audiência. É absurdo. E esse homem que aí está... Porque normalmente você vê o Baldi aqui. Certo. O Baldi é o nosso vice-presidente. Perfeito. Mas esse é o homem responsável pelo sucesso. Por quê? Por quê? Porque ele é da rede de concessionárias. E vocês se lembram, quando a gente começou... A BYD está aqui há 2 anos. Há 2 anos, exatamente. Há 2 anos, não vai ter pneu. Não vai ter rede. Não vai ter rede. Não, esses carros vêm pra cá e não vai ter. Esse é o homem. É o Japa. Japa, grande o famoso Japa. Conhecido que como tá Japa. Aqui, Japa. Ele é o Henrique. E ele vai contar qual é o segredo da BYD de estar fazendo esse sucesso. É inacreditável o que a gente vê de automóveis BYD circulando, né? Muito legal. Exatamente. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu poderia ficar aqui, acho que, Emílio Zuckerman, acho que mais de 1 hora falando dos diversos diferenciais que a BYD tem. Mas eu vou falar 2. Acho que são 2 super importantes, que eu acho que fazem muita diferença. O primeiro, que talvez nem todo mundo saiba, todo mundo sabe, é do exército de engenheiros. São mais de 120 mil cientistas, 120 mil engenheiros. Imagina que eles dormem e acordam pensando em inovação. Criar coisa nova, criar tecnologias novas. Isso dá uma diferença competitiva enorme. O segundo ponto, que a gente se orgulha muito, é a nossa rede de concessionários. Eu falo sem sombra de dúvidas, a gente ainda não tem a maior rede de concessionários do Brasil, mas a gente tem, de longe, a melhor. Os melhores grupos de concessionários do Brasil hoje estão com a BYD. Qual o tamanho da rede hoje, Japa? Hoje a gente já tem 173 concessionários. 173. Caramba. 173 Eu lembro quando a gente fez a 100ª. Comemoramos aqui a 100ª, exatamente. Exatamente. E com uma previsão desse ano de... ultrapassar 270 concessionárias ainda esse ano. Então, assim, eu vejo esse movimento muito grande, como eu sempre falo, um tsunami tecnológico com grandes players no mercado, onde eu coloco a BYD como uma gigante realmente. E para a gente aproveitar, então, esse final de semana, Dia das Mães... Sim, promoção. Ou seja, é muito importante. Promoção. E eu queria colocar uma coisa antes, Emílio, que é a importância não só da mãe, mas da mulher em geral na escolha de um carro. Eu já falei várias vezes aqui, na sua primeira escolha. Hoje, 65% da escolha dos carros que você vê na rua são escolhas das mulheres. Seja da filha, da esposa, mas principalmente da mãe. Então eu resolvi convidar hoje aqui uma mãe para representar essa bancada linda aqui, né? Uma mulher muito bonita, muito charmosa, e que ela fez a escolha do carro do filho, um BYD Song Pro. Ela acabou escolhendo. Então eu quero convidar aqui a nossa convidada mais que especial para estar com a gente aqui na bancada. Nossa, mamãe. A Vera Zuckerman. Dona Vera! Mãe! Dona Vera! Que maravilhoso! É sério? Vai receber sua mãe. Que maravilhoso! Dona Vera! Olha! Deixa eu falar com a Dona Vera. Você sentar A aqui última vez que eu vi. sentar aqui do Tudo lado bom, do Dona Japa. Vera? A última vez que eu vi foi no casamento. Lembra do casamento? No primeiro. Foi no primeiro casamento. Por favor, Dona Vera. Dona Vera! Que simpatia. A Dona Vera. Muita homenagem mesmo. A Dona Vera é uma simpatia. Teve a ajuda do Fernando, seu irmão, para esse conclave nosso aqui, né? Mas eu acho que o legal foi isso. O Fernando ontem comentou comigo, o irmão do Zuckerman, filho da Vera, que
a Vera que ajudou e foi uma influencer para o Fernando comprar o carro. Ela gosta muito do nosso trabalho, acompanha aqui o nosso trabalho, e o Fernando estava na dúvida. Então você vê o que vale a palavra da mãe, né, da escolha da mãe realmente para o filho. Então o Fernando escolheu e hoje a Vera tem o filho com um Song Pro, e já falei para ela, a partir de segunda-feira ela vai estar com o carro também para testar e depois trazer essas impressões ao dirigir para a gente, que Vera, a gente sempre fala que o mais importante é testar o carro, é fazer o test drive. Então eu queria até ouvir de você, Vera, o que te impressionou no carro da BYD para impactar o Fernando? Bom, primeiro... Fala no microfone. Bom, primeiro... Está emocionado. Boa tarde para vocês, muito obrigada por me convidar. Eu vi você falando aqui no programa e meu filho estava procurando um carro e ele nem imaginava comprar um carro elétrico. E aí eu vi você falando e eu falei para ele, bom, vai dar uma olhada no carro assim. E ele não queria de jeito nenhum. E eu tenho 2 vizinhos que têm o carro já, o BYD. E aí eu insisti para ele e eu fiquei encantada com o carro. E eu insisti muito para ele, e aí ele pegou, foi ver e ele comprou o carro. E eu estou encantada com o carro, e eu acho assim que ele dá um conforto que ele dá. O interior do carro ganha. Faz diferença, né? Você sabe que o interior ganha. O cara você tem que experimentar. Tem muita coisa, que a BYD chegou no Brasil e mexeu num vespeiro, estava muito tempo todo mundo parado. A BYD fez assim, chacoalhou o mercado. Então tem muita gente que fala tal. Você pergunta para quem tem um BYD, quem tem um carro BYD, e experimenta, senta no carro, vê o interior, vê como é que ele funciona, você vai se apaixonar. Tem que fazer sem um test dúvida, drive, né? Não é? Esse é o mais importante, né, Japa? O test drive acaba sendo um cartão de visita, e esse é o marketing verdadeiro da BYD, né? Melhor Andar do no que carro. qualquer propaganda eu convido todos vocês a visitem uma das nossas concessionárias e experimentem os nossos modelos, nossos carros. A experiência é única. Qual o carro que você recomenda para a gente deixar com a Vera a partir de segunda-feira? Bom, eu acho que ela é uma mulher elegante, acho que ela merece um Song Plus. Nossa, que beleza, hein? Esse é um Vocês estão carrasco. me ajudando a dar um presente pro Dia das Mães, né? Obrigado, nem precisar. Muito obrigada. Japa, a gente falou de alguns alicerces aqui, alguma base, principalmente da BYD, que eu vi de tecnologia lá fora, e toda essa rede que tem no Brasil, a fábrica chegando agora, já inclusive produzindo o Song Pro Flex, né, usando uma matriz energética totalmente nacional, e será um carro nacional. Quais para você os principais pilares de sustentação que fazem esse sucesso, complementando aí o que o Emílio tinha te perguntado? Eu acho que a nossa linha de super híbridos, ela deu um salto enorme na nossa participação de mercado, né? Então, eu acho que o grande pulo do gato agora é o super híbrido que a gente tem. Explicando de uma forma bem simplificada, né? Poxa, por que vocês usam esse super híbrido? Por que super? Eu vou tentar aqui resumir de uma forma bem fácil de entender o porquê que a gente chama os nossos carros de super híbridos. A gente tem um híbrido convencional, que alguns deles até conseguem uma autonomia razoável, mas aí a gente tem um contraponto de uma baixa potência. Já alguns carros a combustão a gente consegue uma potência acima de 200 cavalos, mas você tem o pênalti de um consumo super elevado de combustível. Nos nossos super híbridos a gente consegue reunir esses dois mundos. Então você tem a família Song com uma autonomia, com um tanque e uma carga de energia de mais de 1.000 km de autonomia, e veículos com uma potência combinada de 235 cavalos. Então a gente consegue combinar essas duas vantagens em um único produto. Boa. Você sempre fala, Emílio, super híbrido de verdade. Não o que a gente vê no mercado, que chamam de híbridos, às vezes até por conta da legislação, para não ter não entrar no rodízio, ou para ter um desconto de PVA. Mas os carros da BYD, o principal é o motor elétrico. A combustão é um auxiliar. Isso. Diferentemente do que a gente vê no mercado. Então, por isso que quando a prioridade é um motor elétrico, você fala de eficiência energética, você fala de consumo de energia, por conta disso é que a gente vê tanto carro na rua e ter uma economia absurda, que você chega até a economizar 80% de combustível. Ou seja, aquele cara que roda 4.000 quilômetros, que é o caso até de Uber, ele economiza por mês R$3.000, o equivalente à prestação que ele pagaria. Ou seja, ele pega o carro dele de 50 mil, dá de entrada, um carro que vai custar 120, 130 mil da BYD, essa diferença
sai totalmente de graça só pelo financiamento e pela economia de combustível que ele faz. Não sei se o Japa concorda comigo. Com certeza, 100%. Ô Japa, vamos fazer uma promoção, vai. Aproveitar que a Dona Vera tá aí, vai circular de Song Plus. Pô, legal. Song Plus. Dona Vera Song pra Plus. ela. Muito obrigada. Bom, vamos lá. E nós vamos fazer uma promoção especial. Eu fiquei sabendo que o estoque, porque eles estão fazendo uma promoção que vai subir agora, vai subir a alíquota. Tem o lance da alíquota e a BYD, ela quer entrar mesmo no mercado, está fazendo a fábrica lá na Bahia. Certo. Ela quer entrar no mercado e ela quer que todo mundo conheça o automóvel. Antes de produzir aqui no Brasil, e você já está vendo na rua o que tem de BYD. Vamos fazer uma promoção especial. Me parece que o estoque está no fim, né? É isso? Exatamente. O estoque, a gente tem as últimas unidades. São as últimas unidades por esse super preço. Então vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Atenção, só esse final de semana. Só nesse final de semana, em homenagem às nossas mamães, Dona Vera, a gente selecionou 4 modelos. 4 modelos que têm a cara das nossas mamães, os SUVs, os modelos que elas adoram, né? Então são desses 4 modelos SUVs, 2 super híbridos. O Song Plus, a gente tem um super bônus de R$25 mil. Então é um carro que ele vai sair de 244.800 por apenas 219.800. Ficou então, bom, essa é a primeira hein? oferta. Gostei. O segundo super híbrido, também na família Song, é o Song Pro GS, que é o nosso topo de linha desse modelo. Esse modelo, a gente tem também um super desconto de R$20 mil, um bônus de R$20 mil. Então ele sai de 204.800 por apenas 184.800. E tem mais um presentinho para as mamães. 1 ano de seguro totalmente grátis também para esse modelo. Bom, hein? Legal demais. Então, uma promoção especial, são as últimas unidades para você. São 170 concessionárias em todo o Brasil. Você tem o QR Code aí na tela que você pode... eu não sei como é que chama, acionar o QR Code. Sim, você põe no celular. Como é que chama? Dentro, entrar. Não é fotografar. Você tem que pegar o seu celular, abrir a foto. Você não fotografa. Você fotografa. Não, tem algum nome certo. Você clica. Qual é o nome você certo? Focaliza. Talvez. Sim, mas deve ter algum nome certo. Celular. Você aperta seu celular. Não, sim. Você clica. Escaneia. Escaneia. Aí, obrigado. Esse é o Você escaneia o QR Code que você vai ter todas as concessionárias para aproveitar essa super promoção. Eu já digo para você que são as últimas unidades desses automóveis que estão com preço excepcional. É isso, né, Rufo? É isso. E tem dos elétricos também duas promoções. Temos também 2 SUVs elétricos da família Yua. Yua Pro, um carro, um SUV. Carraço. Maravilhoso. Você gostou muito desse carro, externo, interno, incrível. Esse carro é um carraço. E você não vai acreditar no preço. Diga. De 182.800 por apenas 159.800. É muito 159? Cara, é o preço que foi lançado do Dolphin, pra você ter uma ideia. Exato. Esse aí, ele é elétrico. Assim. Ele é elétrico. É 100% elétrico. E é lindo. Esse carro é lindo. Lindo. Vai ser rápido. Já está rodando até aí. Quando que vai? Muito provavelmente nesse final de semana, a chance de acabar já nesse final de semana, né? É muito alta, né? Últimas unidades. E por fim, o Yua Plus, o irmão um pouquinho maior do Yua Pro, também um SUV 100% elétrico, com um bônus gigante, de R$36 mil. Então ele sai de 235.800 para 199.800. Caramba, então Bom, aproveite. Aproveite que são as últimas unidades da BYD. Dona Vera, um prazer ter a senhora, hein? Feliz Dia das Mães. Parabéns pelo filhotão, pelo Zuzu, nosso querido Zuzu. Pô, fiquei feliz em ver a senhora. Faz tempo, hein? Tá? Última vez a senhora tá linda. Tá bonita, tá elegante, cheirosa. Elegante. Muito obrigada. Boa. Se comporta, hein, Rufão? Pode deixar. Vai ter mais 3 netos já. Vai lá fazer um test drive com a Dona Vera, né? A Dona Vera... Se você se comporta. Uma das maiores. Obrigado, viu? Adorei a homenagem. Feliz Dia das Mães. Viu? Valeu. Já foi seu presente também. Não Boa. muita coisa. Obrigado, Henrique. O Japa, parabéns aí pelo seu trabalho aí nas concessionárias. É responsável pela rede de concessionárias. Dito isso...